pessoal, tudo bem? Meu nome é Amanda, eu trabalho aqui na Fanenberg, sou especialista de climatização de painéis elétricos e vim compartilhar hoje com vocês algumas bizarrices aí do nosso dia a dia. Aqui vai a primeira bizarrice, uma cena bem comum, todos que têm acesso à área fabril, que trabalham dentro de uma empresa ou que fazem visita, nas áreas, ou que fazem visita na área fabril, já deve ter visto alguma cena dessa. Painéis sobreaquecendo por alta temperatura e trabalhando de porta aberta com ventilador na frente. Então, o que acontece? Os componentes começam a dar problemas devido à alta temperatura e precisa ter uma medida rápida aí para conseguir, para continuar rodando a linha. Então, o que o pessoal costuma fazer? Abre a porta do painel e coloca o ventilador na frente. Com isso, o que a gente tem, de problemas aí? Isso está certo, quais são os problemas? O primeiro deles é o perigo, de pessoas estarem transitando por esse lugar, o painel aberto, risco de arco elétrico. E depois também tem a questão de proteção dos componentes internos. Então, dentro do painel tem inversores de frequência, PLCs, e todos esses componentes eles são sensíveis à poeira, à sujeira, à névoa de óleo, por exemplo. E uma vez que a gente trabalha com o painel com a porta aberta, a gente faz com que toda essa sujidade do ambiente entre dentro do painel e impregne nesses componentes, diminuindo mais a vida útil desses componentes. Então, é uma solução bem caseira aí, mas que não é a mais indicada para os painéis elétricos. E aqui nessa foto vocês conseguem ver os ventiladores com filtro próprios para esse tipo de aplicação, próprios para serem utilizados em painéis elétricos. Eles podem ser instalados nas laterais dos painéis ou na porta. E também temos alguns modelos de exaustão de teto. O importante é que tenha sempre uma entrada e uma saída para que esse ar circule dentro do painel, fazendo a função de circulação de ar dentro do painel. E qual que é a diferença de um ventilador, que vocês viram na outra foto, para os nossos ventiladores com filtro? A principal diferença deles é esse filtro que vocês conseguem ver aí na foto. Esse é um filtro exclusivo Fanenberg, é um filtro plissado. Esse filtro vai impedir que a sujeira do ambiente entre dentro do painel. Então, por isso que é bem importante a gente utilizar esse tipo de conjunto de ventilação nos painéis, porque a gente garante que toda a sujidade do ambiente não entre dentro do painel e não prejudique os componentes internos. Nós temos vários modelos, vários tamanhos de ventiladores com filtro. Para selecionar o melhor modelo, vocês podem entrar em contato com a gente para tirar as dúvidas, a gente consegue dimensionar isso para vocês. Ou vocês conseguem dimensionar os equipamentos através do nosso software. Existe até um vídeo aqui no nosso canal que mostra como dimensionar esses ventiladores com filtro. Essa é uma outra cena com uma solução diferente, é uma solução de ar-condicionado para painel elétrico. E nessa foto a gente consegue ver que foram instalados filtros na parte interna e externa desse equipamento, tá? Por quê? Provavelmente era um equipamento que sujava muito, tinha muitos problemas de entrada de sujeira no ar-condicionado. Então o pessoal foi lá e colocou um filtro na parte frontal. O que acontece? Uma vez que a gente utiliza um filtro, o ar não passa de forma correta. Alguns equipamentos de ar-condicionado vêm com esses filtros instalados ou o pessoal acaba colocando esses filtros como vocês conseguem ver na foto. O que isso é ruim? Por que é ruim a gente colocar um filtro? Porque a gente acaba perdendo a eficiência do ar-condicionado, porque o ar não circula de forma correta, sobreaquece o compressor, desarma por alta temperatura. Então, o que a gente tem aí de solução para vocês? São esses equipamentos de ar-condicionado que não necessitam de filtro. São equipamentos que têm as aletas mais espaçadas, que faz com que a sujeira entre e saia com uma facilidade maior, evitando a necessidade de filtro. Então, evita a utilização de filtro, evita que você precise ficar limpando e trocando esse filtro. E com isso a gente não tem o sobreaquecimento do compressor e desarme por alta temperatura. Essa aqui é uma foto, uma das minhas preferidas. Foi dimensionado um ar-condicionado de forma correta. Você vê até que ele está energizado aí no painel. Essa é uma das minhas fotos preferidas.
é uma solução de ar-condicionado para painel elétrico, semelhante à solução anterior, da foto anterior. Porém, nesse caso, ele não foi dimensionado de forma correta. E aí, o que ele precisou fazer? Colocar outros ventiladores aí para conseguir dar conta do painel elétrico, né? Certinho. Só que não. Com isso, a gente perde toda a eficiência do ar-condicionado. É como se a gente estivesse dentro de um carro e a gente liga o ar-condicionado e abre a janela. O ar climatizado dentro do carro, o ar controlado, ele acaba saindo pela janela. Então, eu perco a eficiência da minha solução. Então, por isso que é bem importante a gente utilizar ou a solução de ventilador com filtro ou a solução de ar-condicionado. Nessa foto está bem melhor, né? Na parte de potência, a gente especificou um equipamento de ar-condicionado, que é onde tem inversor de frequência, uma carga térmica maior. E aqui na outra lateral, onde tem a parte de comando, onde a dissipação é menor, foi sugerida a utilização de ventiladores com filtro. Então, cada solução utilizada de forma correta e isolando um painel do outro para que os dois painéis tenham uma eficiência legal. Essa é uma situação bem comum também, onde a gente encontra ventiladores com filtro instalados nos painéis. Então, aquele ventilador lá da primeira foto, instalados no painel. Mas o que acontece? Eu compro aqueles filtros de rolo. Então, eu coloco lá uma pessoa para cortar o filtro. E aí, você sabe como que é, né? Pessoas, o primeiro sai bonito, o segundo sai certinho, o terceiro já está tudo torto, o quarto já está desse jeito. O quarto já está dessa forma, com esse espaço enorme aqui, né, de entrada de ar. Então, o que acontece? Eu tenho uma solução própria para painel, que possui filtro, que protege os componentes, mas, ao mesmo tempo, o fato de eu cortar um filtro menor do que o tamanho do meu conjunto de ventilação, faz com que toda a sujidade do ambiente entre por aqui, por esse espaço aqui. Então, eu tenho uma solução própria para painel, mas, ao mesmo tempo, ela não vai ser eficiente, porque ela não está sendo utilizada de forma correta. Nós temos os conjuntos de ventilação, que já são fornecidos com filtros. Aqui vocês conseguem ver os dois tipos de filtros que a gente tem. Podem ser vendidos separadamente. Então, a gente consegue vender pacotes de filtro para reposição. Então, você não precisa comprar mais os filtros em rolo, colocar uma pessoa dedicada para ficar cortando esses filtros. Você consegue comprar esses filtros já no tamanho correto e fazer a substituição nos ventiladores com filtro, garantindo sim a confiabilidade da solução, garantindo com que a sujeira não entre pelas frestas do filtro cortado de forma errada. A Pfannenberg possui uma divisão também de serviços, onde a gente presta assistência técnica para todos os equipamentos de ar-condicionado. Então, nesse caso, a gente presta bastante reparo para clientes e a gente encontra muito clientes que substituem placas eletrônicas dedicadas, confiáveis, no dia a dia por contatores. Trocando a placa eletrônica por contatores, eu torno a minha solução de ar-condicionado uma solução caseira, porque não vai ter uma confiabilidade necessária para climatizar o painel elétrico. Eu não vou ter mais essa confiabilidade, eu não consigo mais garantir que o meu painel vai se manter numa temperatura controlada, numa umidade controlada e isolada do meio. Ele pode ter problemas a qualquer momento e ter uma parada de linha, por exemplo, só pelo fato de utilizar um componente que não é comum e que perde a eficiência numa solução dessa. E aqui nessa outra foto vocês conseguem ver um equipamento de ar-condicionado aberto, onde é possível ver a placa, tá? Então, o que é importante? Sempre que a gente fizer um reparo, sempre que for substituir alguma peça, o que é importante? O que a gente consegue levar como isso? Sempre que a gente fizer algum reparo em alguma máquina, fizer algum tipo de manutenção, é muito importante que a gente utilize peças originais. Então, se tem uma placa com problema, vamos substituir a placa por outra placa, utilizar ventiladores originais, ventiladores novos, para garantir a solução da eficiência. E como nós temos essa divisão de serviço interna, a gente tem essas peças de reposição para venda para vocês. Então, sempre que vocês precisarem, pode contar com o nosso apoio, com o nosso suporte, para identificar quais as peças que necessitam substituição. E aqui, para fechar com chave de ouro, uma foto de um ar-condicionado instalado no painel. Então, um cliente
falou, não, vou adequar os meus painéis, vou colocar um equipamento de ar-condicionado, porque eu vejo o quanto é importante manter essa temperatura controlada. Então, ele colocou um ar-condicionado num painel, só que ele não se preocupou com as condições que o painel se encontra. Então, aqui a gente consegue ver painel com fechadura quebrada, painel com falta de vedação, aberturas de ventilação no mesmo painel que um ar-condicionado. Isso faz com que o meu sistema fique ineficiente, porque nesses espaços que a gente tem, acaba entrando sujeira, acaba entrando umidade, acaba saindo o ar controlado dentro do painel. Então, ao mesmo tempo que eu investi para ter uma solução de ar-condicionado, eu não utilizo ela de forma correta, e aí ela fica ineficiente. Então, pela falta de cuidado com o painel elétrico, essa solução ela fica ineficiente, ela não fica funcionando da forma que deveria. E aí, com a nossa divisão de serviços, a gente consegue fornecer instalação e adequação para esse tipo de solução. Então, nessa foto é bem legal, porque um cliente que tinha ventiladores com filtro, dá até para ver que existiam rasgos aí de ventiladores. E aí, uma vez que a gente identificou que esse ventilador ele não atendia termicamente, que a nossa sugestão foi substituir por um ar-condicionado, nós fomos nesse cliente, fizemos toda a adaptação técnica necessária nesse painel. Então, fechamento dos ventiladores com filtro, troca de vedação, troca de fechadura, tudo isso para quê? Para que o painel esteja adequado para receber uma solução de ar-condicionado e que essa solução funcione de forma adequada, de forma eficiente. Então, pessoal, a ideia do vídeo de hoje era realmente trazer algumas cenas aí bizarras do nosso dia a dia, onde a gente encontra uma série de erros falando em climatização de painéis elétricos. E a Fahrenberg, como é especialista na climatização dos painéis, a gente se coloca à disposição para visitas, para consultas, para sugestões. Eu vou colocar aqui o telefone do nosso WhatsApp. Se você precisa de alguma visita, quer tirar alguma dúvida, quer saber um pouco mais sobre essas soluções, é só entrar em contato com a gente. E também não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, para sempre que tiverem vídeos novos, vocês serem notificados. Muito obrigada e até logo!